E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Pai das luzes, príncipe da paz, em Ti, ó Deus, rendemos graças. Estamos aqui reunidos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e a Ti louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Deus, fica conosco, nos dê, ó Deus, um culto abençoado. Aceita, meu Pai, os louvores dos nossos lábios. Agora, Senhor Deus, alimenta a nossa alma, nos dá esperança, aumenta a nossa fé e fala conosco, porque queremos ouvir a Tua presença, queremos ouvir os Teus conselhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode sentar por um momento. Enquanto o Braz coloca a anestesia ali, nesse capítulo de número 20 do livro de Crônicas, tem um título que diz assim: ó, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem inimigo? É uma pergunta interessante, né? Não, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu estou bem com todo mundo, eu não tenho inimigo. É assim que funciona? Quem acha que é assim? Por um tempo eu também pensava assim. Eu pensava assim: se eu for uma pessoa de bem, não me envolver com nada errado, procurar ser uma pessoa justa, pagar, que essa questão de inimizade não está em nós. É claro que às vezes a gente procura inimizade. Às vezes você também é uma pessoa de confusão, e aí você vai ter um número maior de inimizade. Mas se você for uma dessas pessoas quieta, tranquila, no seu canto, só o fato de você servir a Deus, você já arrumou a inimizade. Porque não tem como você servir a Deus e agradar a Deus sem desagradar ao sistema mundano. E o nosso adversário, o diabo, porque muita gente acha que o diabo ele é inimigo de Deus. O diabo ele não é inimigo de Deus. O diabo ele é uma criatura, era filho de Deus, ele adorava ao Senhor e se desviou do caminho de Deus e recebeu a sentença. Ele não pode ser inimigo de Deus porque ele não tem força para lutar com o Criador. Mas ele se coloca como adversário do homem. Porque tudo aquilo que o diabo almejou, e o que o diabo almejou? Ele quis ser como o Criador. No coração dele houve um desejo de ser semelhante ao Altíssimo. E todas as vezes que o diabo ele chegava diante de Deus, havia um limite. Porque os seres criados, eles têm limites para chegar diante do Criador. Deus, em toda a sua criação, Ele coloca limites. Você vai ver, por exemplo, que por mais brava e mais forte e tempestuosa é a onda do mar, quando chega diante da areia, ela se quebra. Porque a Bíblia diz que Deus colocou limite para que as ondas do mar não ultrapassassem a areia da terra. Até ali você pode ir. Os ventos, toda a criação de Deus, existe uma lei. Para tudo que Deus criou, Ele criou também uma lei.
E aos seus seres criados, no mundo espiritual, Deus colocou limites. E todas as vezes que o diabo ele tinha que ir diante de Deus, ele tinha que ir ao limite. Havia uma plataforma, havia o lugar que ele podia chegar e dali ele não podia passar. E dali ele falava com Deus. Dali ele prestava a Deus conta daquilo que ele fazia. Porque o diabo ele foi colocado como sacerdote na terra. Ele era sacerdote dos outros anjos que havia na terra. Então ele era o guardião. A palavra querubim, serafim, são cargos, não são necessariamente a natureza do ser. A palavra anjo não é a natureza do ser, é o cargo que ele ocupa. Arcanjo não é porque fala da sua natureza, e sim o cargo que ele ocupa. E toda vez que o diabo ele olhava para cima, ele tinha que falar com Deus de baixo para cima. E ele via os pés do trono de Deus. E Deus, de propósito, creio eu, coloca os serafins, ou os seres criados, acima do seu trono. Meio que dizendo assim: existe alguém que é maior que você. A Bíblia diz que o desejo do coração de Lúcifer era colocar um trono, não do lado, não paralelo, mas acima do trono de Deus, acima das estrelas do Criador. São essas estrelas, são esses seres que Deus havia colocado, que sobrevoavam o trono de Deus, que fez com que o coração desse anjo, desse ser criado, se corrompesse. Então, o desejo dele era ter um trono, sentar no trono, ser semelhante ao Criador. E antes que ele alcançasse isso, Deus o derrubou da sua posição e desfez a sua natureza e condenou a ele. Quando Deus cria o ser humano, nós, o homem, Deus dá a nós tudo aquilo que Ele queria. Porque quando Deus vai criar o homem, a divindade, as três partes da divindade, olhando e conversando entre si, decide criar o ser humano dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquilo que o diabo queria ser e não conseguiu. E no livro de Apocalipse a Bíblia diz assim: aquele que vencer me darei o direito de sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Todo vencedor tem uma promessa de sentar no trono do Filho. Esse era o desejo do diabo, colocar o trono do lado do trono do Pai, e ele nunca vai conseguir. Mas aquele que vencer, aquele que passou pela terra e vencer, vai sentar no trono. Só por isso, e por isso ele te odeia. E ele fica em ciclos de 7 anos, ano após ano, tentando arrumar ciladas para derrubar os filhos de Deus. Você já tem um inimigo suficiente e poderoso para tentar acabar com a sua vida. E ele estuda o ser humano há 6.000 anos. Ele sabe o comportamento de cada um de nós. E eu descobri, porque eu também estudo ele, que a maior arma do diabo, a primeira delas, é fazer você desacreditar em Deus. Você hoje acorda, ouve um louvor, ouve uma pregação, você fala: hoje eu estou crente. Quem está crente nessa noite, levanta uma dessas três: estou crente. Não, eu não ouvi, para dar essa frase assim: eu estou crente, pastor. Essa noite eu levantei, essa manhã eu levantei crente. Você veio no culto de domingo, a irmã louvou, teve a pregação, você recebeu uma promessa, você sai daqui armado com as armas de Deus e fala: hoje ninguém me segura. Essa semana Deus me promete. Você sai daqui crente. O diabo está lá fora olhando para você e falando assim: gostei disso. Eu vou trabalhar para fazer ele perder a fé.
E aí ele vai tentar armar ciladas. Ele vai armar planos para que no meio do caminho você faça o quê? Duvide que aquela promessa de Deus que Ele tem na sua vida não vai acontecer. Porque impedir, Ele não pode. Ele pode atrasar. Porque todas as vezes que eu duvido, eu atraso a promessa de Deus. E aí ele sai. Eu acho interessante isso. A gente recebe uma vitória, uma promessa na minha e na sua vida se cumpre. Eu não sei se acontece só com você, porque na minha vida acontece. Você se sente a pessoa mais amada. Você sabe o significado da palavra Filho de Deus. Você se sente amado por Deus. Você fala, poxa, Deus me ama. Quando Deus te abençoa, você olha para a sua vida e você fala assim, eu me sinto protegido. Quando Deus envia suas bênçãos, quando Deus te livra do mal, quando Deus te cura, você fala, meu Deus, como eu sou abençoado. Eu sinto o amor de Deus. E é por isso, só por isso que o diabo trabalha para que a sua vida, as adversidades do dia a dia, a doença, o desemprego, o desequilíbrio financeiro, façam você duvidar que você não está protegido e que Deus não te ama. Eu acho interessante, porque quando algo vai mal, a gente começa a fazer o quê? Se examinar. Será que eu errei? Será que eu pequei? Será que eu ofendi Deus? Não é assim? Quem faz assim? É assim mesmo. E a bênção de Deus, ela não vem pelaquilo que eu acerto ou pelaquilo que eu deixo fazer. Ela vem porque a bondade de Deus, ela excede nosso entendimento. Um dia Jesus falando acerca do amor de Deus, ele vai falar bem assim: se seu filho te pedir um pão, você daria uma pedra? Irmãos, quem tem mais de um filho? Se tem um filho bom e o outro mais ou menos, o outro piorzinho, você deixa de dar o pão porque um é mais ou menos, o outro é bom, ou você dá igual ao pão? Igual. Olha Jesus falando, se teu filho te pedir um peixe, você dá no escorpião? De novo, você tem um filho que te obedece, o outro que não te obedece, mas de igual modo você faz o quê? Você dá o melhor. E às vezes a gente tentando compensar, procura até de repente dar mais atenção àquele que é pior, para tentar ganhar do que aquele que é melhor. E às vezes isso traz até um certo ciúme dos filhos. A senhora dá mais amor para o outro, a senhora dá mais presente para o outro, só cuida mais do outro. Aí a gente se defende falando, não, é porque o outro irmão ele precisa mais, ele não tem essa inteligência que você tem. Eu vejo que você é mais saído, a gente tem que se defender. Jesus, usando esse termo, usando essa parábola, usando essa comparação, ele fala assim: como que vocês, sendo bons, sendo maus, porque nós somos maus, saberem dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é bom. Então, todas as vezes que as adversidades vêm, elas me fazem parar e a desacreditar que eu não estou mais protegido. E eu tento conquistar, compensar esse amor de Deus através de algo. E muitas vezes isso faz te parar, porque às vezes você não consegue atender essa melhoria que você quer em você. Porque a gente sempre pega lá do pior. Deve ser o pecado que eu tenho. Deixa eu fazer uma pergunta: só eu tenho pecado ou todo mundo aqui tem pecado? A gente olha para um pouco mais fraco e fala, foi aquilo, eu acho que é aquilo que fez as trevas, fez o
me armasse a cilada, eu acredito que Deus permitiu. A gente olha para esse lado. E nessa passagem, Ezequias, ele era um bom rei. Ele colocou em ordem a casa de Deus, ele deu bons conselhos para a nação. Ele deu um vacilo. Ele ficou do lado de uma pessoa ímpia, em vez de repreendê-la. E por causa disso, veio os inimigos para afrontá-lo. A nação estava em paz. Você vai ter, por mais bom que você seja, por mais certo que você seja, você vai ter um período de paz, mas se prepare, porque esse tempo de paz, ele acaba, depois vem um tempo de perseguição. Eu costumo dizer que durante o ano são 6 meses de paz, 6 meses de guerra. 6 meses de paz passou, agora vem os 6 meses, é o tempo que o diabo ele precisa para voltar a te perseguir, armar cilada, derrubar seus negócios, abalar sua fé, abalar sua estrutura, tentando parar você com doença, com dificuldade, com confusão no casamento, confusão com os filhos. Levanta o vizinho para te perseguir, levanta o vizinho para arrancar o carro da garagem, colocar na sua porta, só para testar a sua fé. Você fala do nada, meu Deus. Eu acho interessante que os soldados, o Pentágono, que o Josafá era rei, o Pentágono liga para o rei e fala bem assim: nós temos um problema. Os nossos inimigos, os moabitas, eles invadiram, estão diante de nós acampados, querem guerra. Eu fico interessado nessa passagem porque o Josafá é rei. Ele podia pegar o celular da época, ligar para o comandante-geral do exército, e o exército de Israel é um dos mais preparados. Ele podia pegar o telefone e falar bem assim: olha, prepara o nosso maior arsenal de guerra, prepara o nosso melhor poder bélico, porque nós vamos contra-atacar. Porque é isso que a gente faz. Quando nos ataca, a gente revida. Quando nos afronta, a gente devolve. Ainda fala assim: eu estava quietinho no canto. Senhor. Não me cutucando. É desse jeito. Se na hora da situação você está vendo, hein? Não é assim? É desse jeito. Mas a Bíblia diz que Josafá, ao invés de ir para a guerra, na verdade ele foi para a guerra. Eu vou explicar. Existem 2 campos de guerra, 2 lugares onde você e eu podemos guerrear. Aqui no campo físico e no mundo espiritual. Às vezes você está lutando e não está vendo vitória, porque você está colocando a sua força no mundo físico. E às vezes você precisa recuar no mundo físico e transferir a sua batalha para o mundo espiritual. Josafá teve discernimento que aquela luta não era uma luta que se venceria no campo físico. E aí eu fico imaginando, irmão, o capitão do exército, Braz, olhando para o rei: estou esperando a ordem do Senhor. Eu falo: só um minuto. Ele vai para o canto, faz uma oração. Ele fala bem assim: eu quero que você convoque toda a tropa, convoca todos os soldados, todos os capitães, todo o comando. Aliás, convoca a imprensa, chama o jornalista, eu quero sair em rede nacional. Fica imaginando o capitão do exército: esse negócio vai ficar feio. O rei está a fim de guerra. E em vez dele sair adiante e falar para o povo pegar as armas, ele falou assim: amanhã todo mundo vai jejuar e nós vamos estar prostrados diante do nosso Deus e vamos pedir ao nosso Deus que nos socorra. Todo Israel, todo Judá, em vez de pegar em armas físicas e pegar em armamento bélico,
eles vão para fora. E eles começam a louvar e a bendizer o nome do Senhor. Fazem, entra na presença de Deus e trazem o problema físico para o mundo espiritual. Jesus vai fazer uma oração assim: nós não temos força, não há força em nosso braço para vencer essa batalha. Nós precisamos do socorro do nosso Deus, nós precisamos estar debaixo da tua proteção. Vem nos socorrer, ó Deus de Israel. A Bíblia diz que enquanto eles estão louvando, porque as pessoas nunca vão entender quando está passando por luto, você coloca o louvor. As pessoas não entendem quando você está passando por dificuldade, ao invés de você resolver discutindo, você está lá louvando, adorando, está indo para a igreja. A casa dele está caindo aos pedaços, ele foi para o culto. Aí você fala, mas é no culto que eu vou colocar minha casa inteira, você não está entendendo. Porque eu li a Bíblia, que eu olhei para os olhos, para o monte, de onde virá o meu socorro, e eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. E aquele que edifica a sua casa, ele vão vigia, se o Senhor não edificá-la. Eu estou buscando a ajuda do meu Deus. A Bíblia diz que enquanto eles louvavam, meu irmão, isso é lindo, é muito lindo, enquanto eles louvavam, enquanto eles estavam se prostrando diante da majestade santa, eles estão adorando, o exército do outro lado, armado, esperando a batalha. O Espírito de Deus desce, no meio do arraial. Desce o Espírito de Deus, enquanto um profeta de plantão entra dentro de um profeta. E a Bíblia diz que esse profeta sai, vai no ouvido do rei, falando assim: ei, assim diz o Senhor, essa peleja não tereis que pelejar, não vai ter que levantar arco, não vai ter que levantar nem arma, não vai dar nenhum tiro, porque essa peleja é do Senhor, é Ele que vai vencer essa guerra. E eles estão louvando, eles estão adorando ao Senhor. Enquanto o louvor está comendo, enquanto Deus está sendo adorado, a Bíblia diz que os anjos de Deus saem do outro lado, vai no campo inimigo e confunde os inimigos. E eles começam a se matar uns aos outros. Quando acaba o louvor, acabou o culto, eles falam: vamos para a guerra. Quando eles olham, só vê os corpos estirados. O que eu quero dizer com isso? A sua vida aqui hoje não foi em vão. Quando você deixa um momento, para um pouquinho a sua vida física e vem adorar o Senhor, você está colocando na mão do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho força para resolver os meus problemas sozinho, eu preciso da tua ajuda. Enquanto você está aqui perdendo tempo, Deus está lá trabalhando na sua casa. Enquanto você está aqui deixando de ganhar e faturar, o Senhor está colocando bênção na sua colheita. Enquanto você está aqui, para muita gente fazendo coisa de doido, coisa de perder tempo, Deus está preparando coisas tremendas na sua vida. A Bíblia diz, então vem a revelação: crede no Senhor e estareis seguro. Queremos teus profetas e prosperareis. A confiança, a segurança está em Deus, mas a prosperidade Ele colocou na mão dos profetas. É tremenda essa passagem. A sua vinda aqui não foi vã. Toda vez que você visita a casa de Deus, quando você fala: amor, esposa, marido, vamos para a casa do Senhor, você está edificando a sua casa. Você está protegendo e guardando o seu lar. Porque nenhuma pedra, nenhuma sombra, nada pode combater contra você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o Senhor está nos guardando. Vamos ficar de pé.